Olá para você, seja muito bem-vindo. Esse é o Alego Entrevista e nesta edição vamos conversar com o deputado Major Araújo. Em tempos de pandemia, as sessões ordinárias, as reuniões das comissões continuam sendo realizadas normalmente, só que agora por meio remoto, né? É uma situação diferente, deputado? É diferente de, por exemplo, o senhor que é um tribuno natural, gosta muito de ir à tribuna, tem por praxe ir à tribuna, comentar qualquer tipo de projeto, fazer suas observações e agora só por meio eletrônico. Muda um pouco, né? Muda um pouco, Murilo. Eu diria até que a pandemia ela trouxe dificuldades para muitas pessoas, determinadas atividades, e trouxe menos dificuldade talvez para o Poder Legislativo, porque especialmente alguns deputados já estão adaptados à forma de trabalho remoto, né? Então hoje nós temos, graças a Deus, essa pandemia veio num momento em que nós temos muitas ferramentas para nos auxiliar a exercer quase que sem prejuízo o trabalho remoto. Mas é ruim, eu particularmente gosto de subir à tribuna, eu gosto da presença aqui das pessoas. Nós temos votado aqui muitos projetos e vamos votar durante essa pandemia alguns projetos que eles vão de encontro ou que vão contrariar interesses de diversas categorias, de diversos segmentos. Já está votando, nós tivemos agora o projeto aqui dos incentivos fiscais, né? A nova forma de concessão de incentivos fiscais, o Pró-Goiás, que era muito necessário. As audiências públicas que ficaram mais difíceis, foi feita uma audiência pública remota, não é a mesma coisa. Então, assim, na realidade tem certo prejuízo, mas para nós, eu como sou um deputado que já me adaptei há muito tempo ao trabalho remoto, a me comunicar com o público através das redes sociais, eu acho que o prejuízo foi até menor. Ou seja, tem muitas atividades, né, que estão literalmente paradas, as escolas, as faculdades, por exemplo, né? Restaurantes fechados, não podem receber o público. E a casa aqui, o Palácio Alfredo Nasser, que costuma receber um contingente muito grande de pessoas, não só de Goiânia e do interior, mas até de outros estados. Isso não pode mais acontecer aqui, pelo menos nesse momento de pandemia, em função da aglomeração, mas chama a atenção justamente isso. As sessões remotas, por exemplo, com quóruns altíssimos, né? 40 deputados, muitas vezes a totalidade, 100%, 41 deputados. Isso tem sido diferente, né, deputado? Tem sido diferente, tem sido mais participativo, né? Nesse ponto, a pandemia trouxe alguns efeitos negativos, mas trouxe alguns positivos, né? A participação do deputado se tornou mais efetiva, né? Praticamente em todas as sessões que nós temos participado, o quórum, se não perto do máximo, o quórum máximo, né? Então, ou se não o máximo, muito próximo do máximo. Então, assim, na realidade, eu acho que a pandemia é um desafio, Murilo, e a pandemia vai deixar um legado. Eu acho que ela vai nos deixar um legado e nós vamos estar muito mais preparados no futuro para enfrentar uma situação como esta, né? De sorte que a vida ela tem que continuar se os prejuízos vierem, que eles sejam o mínimo possível, né? E esse é um dos legados aqui. A Assembleia está aprendendo a trabalhar, mesmo que de forma não presencial. Nós podemos ser afetados aqui por uma calamidade pública que nos impeça de comparecer presencialmente. Já temos uma ferramenta que vai ficar para ser utilizada a qualquer momento. E é interessante notar, deputado, que o Poder Legislativo, que se antes já exercia o seu protagonismo, né, na relação entre os poderes, haja vista que aqui é a casa do povo, é aqui a casa que recebe o povo. Nesta pandemia, me parece que esse protagonismo, ele se intensificou, não é verdade? Porque Exatamente. aqui estão sendo votadas as matérias de interesse que mexem com o cotidiano, com o dia a dia do cidadão, que mexem com o interesse do cidadão.
Olha quantas inúmeras matérias já foram votadas aqui de doações para a prevenção e tratamento da Covid-19, né? Doações para a OVG, os estados de calamidade pública para que as prefeituras e o próprio estado tenha uma melhor atuação, não é isso? Exatamente. E aí também outra coisa positiva nisso, né, Murilo? Porque, veja bem, não é só a questão de estar sendo votado, no caso, a unidade dos deputados, sem se fazer oposição. O importante agora aqui para a Assembleia Legislativa é salvar a vida de todos os goianos, minimizar os efeitos dessa pandemia, evitar ao máximo as mortes, né? E se contraída a doença, que ela seja tratada de forma digna. Esse tem sido o foco da Assembleia. E para isso, os deputados se uniram. Aqui não há oposição, situação nesse aspecto da pandemia, não. Todos os projetos que vieram para cá, eles foram aprovados por unanimidade, enfim, de forma célere, sem que se criasse qualquer tipo de obstáculo para que não houvesse essa aprovação. Deputado Major Araújo, pelo que a gente viu até agora, claro, tentando fazer uma prospecção para o futuro, né? Mas a tendência qual é a tendência do estado de Goiás passar por essa pandemia? A gente vê muitos estados sofrendo, né? Com o sistema de saúde já colapsado, muitos estados já fazendo, infelizmente, aqueles velórios, aliás, nem velório, né? Fazendo sepultamentos coletivos. E Goiás, pelo menos aparentemente, parece numa situação de controle, né? Aparentemente sim, Murilo. Pelo menos a gente não tem visto aqui reportagens aqui mostrando superlotação de hospitais, mortes a esclarecer, enfim. Aqui parece que está sob controle, nem os cemitérios também lotados, valas comuns. Mas eu tenho me preocupado aqui com a política adotada, né, pelo governo do estado de Goiás, da prefeitura de Goiânia, das prefeituras dos municípios goianos. Por quê? Eu acho que seria, já que nós não temos hospitais lotados, eu acho que o investimento deveria ser feito mais na testagem. A testagem ela vai nos dar um diagnóstico de qual o tamanho da contaminação no estado de Goiás. E onde pode ser investido pessoas também, foram, qual o volume ou o número de pessoas infectadas. Quais as pessoas que já têm anticorpos, né? De repente nós temos 60% de pessoas que já possuem, que já adquiriram anticorpos da doença, que passaram por ela sem manifestação dos efeitos, ou manifestando, já foram curadas, enfim. E nós poderíamos estar evitando menos dano à economia, aos empregos, às pessoas, ao ano letivo das crianças, dos adolescentes, dos universitários. E isso não está sendo feito. Então, assim, para mim, a política adotada aqui no estado de Goiás tem sido feito no escuro. Faz o achatamento da curva simplesmente, no início tudo bem, mas agora já no meio do processo em que alguns estados já chegaram no pico da doença, nós não sabemos em Goiás quando é que esse pico vai ser atingido, né? Se nós temos ainda uma margem nos hospitais, isso é demonstrado aqui no que tudo que você falou, aqui eu falei, dos cemitérios, dos hospitais que não estão superlotados, do número baixo de óbitos, eu acho que poderia já se adotar aqui claro, se tivessem esse diagnóstico, né, com testagem, nós poderíamos estar aqui promovendo talvez uma flexibilização. Agora não é possível porque na realidade nós estamos aqui no escuro, nós não sabemos ainda se realmente o achatamento total da curva é que provocou esse baixo número de mortes, de infectados e não comprometeu também o trabalho dos enterros, dos velórios, dos cemitérios, enfim. Isso pode ser um problema. Então o ideal, eu tenho visto aqui no estado de Goiás muito investimento em respiradores, agora o governador falou em alugar os equipamentos de hospitais de alta complexidade aqui no estado de Goiás.
para esperar que as pessoas sejam infectadas. Ora, por que não pega esse recurso e gasta em teste? Para que nós tenhamos aqui, de forma clara, um diagnóstico preciso da ação desse vírus aqui no estado de Goiás, nas pessoas. Então, assim, são questões que a gente questiona. Eu acho que é preciso melhorar essa política, né? Ou então nós vamos, talvez, aqui ter um isolamento por um período mais prolongado do que nos outros estados. Essa é a nossa previsão. Deputado Major Araújo conversando com a gente aqui no Alego Entrevista. Como o próprio nome diz, o deputado é membro da Comissão de Segurança Pública aqui da Casa, tem uma atuação muito forte, muito intensa na área de segurança. A gente queria que o senhor fizesse agora uma relação, né? Normalmente o profissional da segurança pública, não só o policial militar, mas o policial civil, o corpo de bombeiros, né? O bombeiro militar, polícia técnico-científica, em momento de pandemia como esse profissional atua na linha de frente, né? E o senhor, como deputado, tem recebido muitas demandas, algumas sugestões. Como é que tem sido essa relação aí com os profissionais de segurança que estão na linha de frente aí no combate e prevenção à Covid-19? Minha relação é muito íntima com a Polícia Militar, né? Também mas não deixa de ser também íntima também com a Polícia Civil, o sistema prisional. O que nós temos visto aqui, Murilo, é que há um certo descaso aqui com os trabalhadores dessa área, né? Enquanto eu acho que em todas as áreas, até em relação aos profissionais de saúde que são do estado aqui, o tratamento tem sido digno, assim. Agora, com os profissionais da segurança pública, eles receberam, por exemplo, para se ter ideia, uma máscara que você utiliza por 2 horas descartável, para usar durante o turno de serviço todo. Eu acho que há uma ação divina aqui no estado de Goiás para não permitir que a pandemia atinja de forma mais intensa, contundente, intensa, os goianos de forma geral, mas especialmente os nossos profissionais. Porque assim, não há álcool em gel nas viaturas, não há, e nem no ambiente de trabalho, fornecido pelo Estado não. Máscaras, enfim, aquilo que poderia evitar a contaminação através do vírus. E os profissionais continuam trabalhando, graças a Deus, tomara em Deus, e nossa prece é que Deus continue abençoando, que eles continuem trabalhando. O contágio entre eles é mínimo, quase que imperceptível, né? Mas eles estão aí, estão trabalhando. Agora nós recebemos muitas demandas realmente. Por exemplo, um dia desses nós fizemos um requerimento na casa, por denúncia dos próprios militares, em que nem aqueles militares que estão no grupo de risco, e eu acho que isso acontece também nas outras forças, nem aqueles militares do grupo de risco, o hipertenso, o obeso, o que tem problema cardíaco, e aí vai, né, o diabético, todos eles continuam trabalhando normalmente. Aqueles que têm problema respiratório, asma, enfim, bronquite, qualquer outro problema de ordem respiratória, todos eles continuam trabalhando, ninguém foi dispensado. Um ou outro que fez um requerimento pessoal, pediu até a nossa intervenção, que usa bombinha, né, nas crises. A questão da asma, né? Da asma, foram afastados. Agora, muito poucos, em geral, em regra, por política da própria instituição ou do próprio Estado, não houve esse cuidado com os nossos profissionais, lamentavelmente. Ok, deputado Major Araújo, muito obrigado pela participação aqui no nosso Alego Entrevista. Eu que agradeço e, mais uma vez, dando os parabéns aí à nossa Alego, a TV Alego, pelo brilhantismo do jornalismo que apresenta. Muito obrigado, deputado.